Oi, gente! Hoje eu vim trazer um tutorial do Photoshop pra vocês. Recentemente eu fiz esse template aqui de mês dos namorados no Instagram e eu vim mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz esse ponto cruz. Antes de começar, eu quero dar os créditos da metade desse tutorial pra essa youtuber aqui, vou deixar aqui o canal dela e também vou deixar o vídeo que eu assisti na descrição. Eu sabia que eu queria fazer um efeito de ponto cruz pra esse template, porque eu pesquisei várias referências, gostei de bastante coisa, mas eu não sabia como fazer e eu comecei a pesquisar no YouTube e eu achei o tutorial dela. Porém, é um tutorial um pouco antigo e conforme eu fui vendo o passo a passo dela, eu comecei a pensar na minha mente assim, eu acho que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. Talvez porque antes o Photoshop não tivesse algumas funções que tem agora, por isso que ela fez de um jeito mais elaborado, não sei. De qualquer forma, eu vou mostrar a minha versão que eu fiz aqui pra vocês, mas seguindo os primeiros passos igual o tutorial dela lá. Eu já estou aqui com o meu arquivo aberto e com os elementos que eu usei no template, que eu peguei do Canva, aliás, tá? Que é o coração, a textura, que eu usei essa textura de renda muito bonita, e eu tô aqui também com as versões já prontas pra mostrar pra vocês como que fica, tá? Então, essa aqui é a versão da frente, e esse aqui é o verso. Eu fiz esse anjinho e fiz um texto, e na versão da frente eu escrevi só o título, que é Mês dos Namorados. Então a gente vai fazer basicamente isso, tá? Depois que eu mostrar pra vocês como que eu fiz o ponto cruz, eu também vou mostrar pra vocês como que eu apliquei a textura e também alterei a cor, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou excluir esses dois aqui, que a gente não vai usar, só pra não confundir, tá bom? Vou deixar aqui o meu coração e a minha textura. Primeiro de tudo, quero mostrar pra vocês o tamanho do documento que eu criei aqui, tá? Pra que o de vocês fique igual também. O tamanho da imagem aqui tá em 3000 por 3000 por 300. Por que que o tamanho do documento é importante? Porque a gente vai criar um pattern, a gente vai criar um padrão, e esse padrão ele vai ter 20 pixels por 20 pixels. Então, se a imagem for muito maior, o padrão ele vai ficar bem pequenininho. Se a imagem for muito menor, o padrão vai ficar grande demais. Então, para esse tamanho de imagem, eu achei que o padrão ficou num tamanho ideal e o preenchimento ficou bem bonito. Então, vamos lá para o primeiro passo do nosso tutorial, que é criar o nosso pattern. Então, a gente vai vir aqui em Novo e vamos colocar aqui 20 por 20. Importante que aqui esteja em pixels, tá? E com fundo transparente. E a resolução vai ser por 72. Então, vou dar um criar e ele vai criar esse documento bem pequenininho. A gente vai dar um Command mais aqui para aumentar e para a gente conseguir ver o que a gente está fazendo. E eu vou usar aqui essa ferramenta de forma para a gente criar um retângulo. Aqui, o preenchimento tem que estar em preto e eu deixei as bordas arredondadas em 25 pixels, tá bom? Então, a gente vai criar aqui a nossa forma. Já tá com a bordinha arredondada. Criei. E agora a gente vai dar um Command T para movimentar essa forma. E aqui em cima eu vou deixar a rotação em 45. Então eu rotei em 45 graus. Feito isso, a gente vai clicar aqui na camada e a gente vai dar um Command J para duplicar, tá? Então, Command J, dupliquei, vou dar um Command T de novo e agora a gente vai girar em 90 graus para fazer um xizinho. Perfeito. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas duas camadas aqui, Shift, clicou, clica nas duas, clico com o direito e vamos em mesclar camadas visíveis. Então, cliquei, mesclou. Agora a gente vai vir aqui em selecionar para garantir que esteja tudo selecionado, tudo. E agora em editar, definir padrão. E a gente vai renomear o nosso padrão como ponto cruz tutorial. Pronto, já criamos o nosso padrão. Agora a gente vai voltar lá para o nosso documento. E aqui eu vou desativar essa camada da textura, tá? E eu vou criar um texto. Então, clico aqui na ferramenta de texto. Então, vamos criar aqui, eu vou escrever Mês dos Namorados. Vou dar um Enter aqui. Vou selecionar o meu texto e deixar ele centralizado aqui em cima. Vou dar um Command T. Vou movimentar ele bem aqui para o meio. E eu vou alterar a cor e a fonte. A fonte que eu usei é a do End. Gosto muito dessa fonte, acho ela bem romântica. Vou tirar aqui que tá tudo maiúsculo, tá vendo a função maiúscula? Eu vou desativar. Vou dar um Command T de novo, para deixar no tamanho que eu quero. Aqui, ele tá com um espaço muito grande entre o parágrafo, então eu vou diminuir aqui, ó, nessa funçãozinha, tá vendo? A gente vai diminuindo até ficar do tamanho que a gente quer, o espaçamento. Ótimo, assim pra mim tá bom. E eu vou deixar ele vermelho, um vinho. Gosto assim.
Vamos alterar a cor desse coração para que fique mais visível e fique mais bonito, né, gente? Então vamos lá. O que eu gosto de fazer? Eu vou criar uma nova camada de cor sólida. Então venho aqui embaixo, cor sólida. Eu vou definir a cor que eu quero. Eu gosto sempre de um beijinho puxado para um amarelinho, sabe? Então aqui vou definir essa cor. Perfeito. E o que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa camada aqui em cima do meu coração. E eu vou vir entre a camada de cor sólida nova que eu criei e a camada do coração e vou deixar o meu mouse bem aqui no meio das duas. E eu vou apertar o Option. Aí vai aparecer essa setinha e aí eu vou clicar. Ele vai aplicar a cor somente no coração. Então, feito isso, já temos o nosso título com a nossa cor, o coração tá mais clarinho para ficar mais bonito e mais visível. Agora eu vou dar um Command T de novo e vou inclinar esse mês dos namorados para ficar mais bonitinho, tá? Tudo isso aqui é opcional, tá, gente? Só estou fazendo para vocês terem uma noção de como ficou o mesmo template, do passo a passo de como eu fiz lá certinho. Beleza, o título tá do meu agrado, tá do jeito que eu queria. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um objeto inteligente com esse título. Por quê? Porque eu vou deixar ele pixelado. Quando a gente pixela ele vai ficar com uns quadradinhos. E esses quadradinhos vão ajudar muito ao efeito do nosso ponto cruz ficar bem mais realista. Então vamos lá, eu vou clicar aqui com o esquerdo do mouse e eu vou em Converter em objeto inteligente. Converter em objeto inteligente, eu vou em Filtro, Pixelização, Mosaico. Aqui ele já tá em 10 quadrados e eu acho que 10 é o suficiente. Entre 10 e 15 dá para deixar. Então vamos deixar em 10 mesmo. Agora eu vou selecionar o meu texto para que a gente possa fazer o preenchimento. Então vou vir aqui nessa ferramenta de varinha mágica e é importante que esteja aqui em tolerância 0. Suavização do serrilhado desativada, adjacente também desativado, mostrar todas as camadas desativado, porque se isso aqui estiver ativado, ele vai selecionar o coração, vai selecionar tudo. Então é bom deixar tudo desativado. Eu vou selecionar a camada aqui do objeto inteligente que a gente fez e vou clicar. Clicou, você vai ver que ele vai selecionar tudo, vai selecionar até os espaços aqui dentro das letras, do A, do O, vai selecionar tudo bem bonitinho. O que a gente vai fazer? Selecionar inverso, porque aqui a gente selecionou fora, agora a gente vai selecionar o nosso texto. Então, clica com o direito, selecionar inverso. Selecionou inverso, a gente vai criar uma nova camada. Então, a gente vai vir aqui nesse maisinho aqui embaixo, clica, a gente vai vir em editar, preencher, padronagem e selecionar o nosso padrão que a gente criou, que é esse daqui, tá? Eu já tenho vários aqui, porque eu criei vários para fazer o tutorial, mas esse novo nosso é esse daqui, ó. Então, é só clicar em OK. Pronto, já temos o nosso ponto cruz aqui preenchido. Agora, a gente vai desativar a camada de baixo, que foi o objeto inteligente que a gente criou. Então, desativar. Pronto, já temos o nosso ponto cruz preenchido, lindinho. Eu vou cancelar a seleção aqui, tá? E dar um zoom para vocês verem. Olha como fica muito fofo, gente. E agora, eu vou trocar a cor, fazendo a mesma coisa que eu fiz com a cor sólida com o preenchimento do coração, tá? Então, vou vir aqui em cor sólida, aí eu vou preencher de novo num tom de vermelho bonito. Ok, vou colocar o meu mouse aqui entre a cor e a camada que a gente criou de preenchimento e apertar o Option e pronto, ele vai aplicar somente no título. Aqui depois você pode ir alterando como você quiser essa cor, ó, deixando mais vermelho, mais forte. Como eu altero muito as cores antes de finalizar um design, eu gosto muito de fazer isso, porque depois eu vou alterando conforme a cor do fundo para ficar mais harmônico. Agora, a gente vai aplicar a textura no coração. Eu gosto de criar uma máscara. Eu vou vir em cima do nosso coração aqui, que é o coração rosa, vou colocar o mouse em cima dele e vou apertar o Command. Vocês vão ver que vai aparecer um quadradinho de seleção. Aí eu clico, ele vai criar uma seleção. Eu venho na minha textura que já está aqui, bem bonitinha, e clico aqui nesse símbolo de máscarazinha aqui. Clicando, pronto. Ele já fica com a textura perfeita. Aqui, para ele ficar mais visível, eu lembro que eu adicionei uma sombra projetada também. Coloquei uma sombra e ele ficou bem mais destacado, tá? Então, isso é bem simples de fazer também. Clica sobre a camada do preenchimento, que é o título, né? Mês dos namorados, sombra projetada. Tá vendo como ele tá bem forte aqui? Eu diminuo um pouco, entre 15% já fica bem bonito. Ó, desativando e ativando. Dá uma baita diferença. Agora eu vou fazer o anjinho. Gente, o processo é esse, tá?
Você pode fazer no que você quiser, em qual elemento você quiser, o processo vai ser sempre o mesmo. Eu vou fazer no anjinho para mostrar para vocês e mostrar também como que eu modifiquei a cor da textura desse fundo, porque desse do mês dos namorados, eu deixei nesse tom mesmo original da textura. Lá no do anjinho, eu coloquei um vermelho, então vou mostrar para vocês rapidinho. Primeiro eu vou desativar aqui todas as camadas que a gente fez, deixando só a do coração, tá? Vou pegar meu anjinho aqui na galeria. Aqui foi um arquivo do Canva. Vou arrastar ele para cá. Dar um OK. Aí eu vou pegar essa ferramenta aqui de seleção, selecionar ele, dar um Command C e um Command V. Pronto, agora eu vou converter ele em um objeto inteligente e dar um Command T. Fiz isso, vou redimensionar ele aqui para o tamanho do coração, dar um Enter. Eu vou deixar só ele e não vou colocar o texto igual eu fiz lá no outro, porque vocês já entenderam mais ou menos como funciona, né? Então, vamos lá de novo em Filtro, Pixelização, Mosaico, deixo em 10 aqui, dou um OK, venho com a nossa ferramenta de varinha de seleção, clico fora, clico com o direito, seleciono inverso e crio uma nova camada para o nosso preenchimento. Editar, preencher. Dou um OK, preencheu também. Desativo a nossa camada de baixo, que é a pixelada. E pronto, já está aqui o nosso preenchimento. Cancela a nossa seleção, cancelar seleção. Agora eu vou mudar a cor da nossa textura. Eu vou vir aqui na máscara de textura e vou criar uma camada de cor sólida de novo. Então vamos lá, cor sólida. Aqui eu vou deixar um vermelho mais escuro. OK. Agora eu vou fazer a mesma coisa de aplicar essa cor somente na nossa textura. Então vamos lá, coloco o mouse aqui no meio, Option. Pronto, já temos a nossa camada de cor aplicada aqui. Agora a gente vai vir aqui no modo de mesclagem, que é onde está escrito aqui normal. E a gente vai colocar superexposição linear. Eu adoro esse modo de mesclagem, porque ele deixa as cores muito lindas e eu posso colocar cor em qualquer coisa. Aí, se você sentir que a cor ficou escura demais ou se mudou muito, você quer mudar de novo, você clica aqui 2 vezes no preenchimento da cor e deixa mais claro ou mais escuro do jeito que você quiser. E agora eu vou alterar só a cor do nosso anjinho, deixar ele branquinho, igual eu fiz lá no template. Aí eu venho aqui na camada dele, confirmando se é essa mesmo, clico aqui, cor sólida de novo, vou deixar um beijinho bem clarinho, OK. Venho com o meu mouse aqui no meio, Option, pronto, aplicado só no meu anjinho. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês criem bastante coisa com isso. Espero que o tutorial tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui embaixo. Beijo e até o próximo.